Pessoal, agora estamos entrando aí na segunda fase do método Yara, que a primeira é identificar, agora a segunda é analisar, tá? Então vamos lá, essa segunda fase, né, o grande propósito aqui é você submeter uma análise sobre os problemas que foram levantados e sobre aquela prioridade na qual foi escolhida no último documento. E, então essa fase aqui seria o coração do processo, porque é onde você vai buscar um grande esforço aí do pessoal envolvido para a solução do problema, tá? Então, como que nós iremos realizar? Então, vamos ver aqui. Então, como é que nós vamos fazer a descoberta para as causas principais? Primeiro, né, o propósito aqui é aprender o máximo possível sobre o problema. Então, nós já destacamos qual é o problema que foi escolhido como prioridade no último documento, só que aqui nós vamos agora aprender o máximo sobre aquele problema. Então é preciso que a gente possa fazer uma análise completa sobre o problema, sobre aquele fato que afeta, quem afeta, por que afeta, né? Então nós temos que ver todas as pessoas e grupos que estão envolvidos nessa situação e com a ajuda da comunidade procurar avaliar respostas e a efetividade de si na prática, né? O que está acontecendo, o que está faltando dentro daquele problema. Uma coisa que é ruim nesse caso, né, que a maioria das pessoas, quando tem que resolver esse problema de problemas diários aí da comunidade, né, a gente nota que em geral o pessoal encontra o problema e ele já vai direto para a ação. Ele identificou e já vai direto para a ação, né? Ele não para fazer aquela análise mais detalhada para encontrar de fato aquilo que realmente tá trazendo prejuízo comunitário ali, né? Então assim, ó, esse ponto aqui é importante que a gente pegue e acaba ressaltando, né, vários indicadores ali que muitas vezes estão falhando dentro daquele problema. Porque muitas vezes a gente diz assim, o problema é o tráfico de drogas na frente da escola. Mas quais são os indicadores que tem ao redor dele ali? Para que a gente possa ver esses problemas secundários ali, que estão interferindo de maneira direta. Então é importante a gente não pular essa fase nunca, né? Apesar de muita gente fazer isso, mas não deve ser feita. E para facilitar essa nossa análise, né, uma coisa aqui que o nosso caderno de texto propõe, também tem outros materiais ali que eu já li também que são bem importantes, né? Fala na questão do triângulo do crime, né? O triângulo da análise do problema, porque nós temos que entender, né, que esse triângulo na qual a gente vai mencionar aqui, ele tem três lados, né, o triângulo, e um lado corresponde ao agressor, o outro à vítima e o outro local, né, o ambiente ali que está sendo favorável. Pois bem, né, então a gente precisa visualizar esses três lados juntos, porque quando ocorre a quebra de um dos lados, há uma fragilidade, é um momento propício para que aconteça o crime, tá? Então é preciso entender esses três elementos. Então eu trago aqui para o senhor os três elementos, o triângulo, né? Se a gente observar bem ali, ó, tem o infrator, tem a vítima e o ambiente. Por exemplo, se eu tiver ali uma vítima vulnerável, né, tô com a vítima vulnerável, pode o infrator se beneficiar também que o ambiente não ajuda e vir cometer um crime. Ou de repente, né, o infrator está sob efeito de droga, né? A vítima está normal, o ambiente a princípio é seguro, mas o infrator está sob efeito de droga, ou ele está com um grupo de pessoas também que acabaram de se drogar. Então também são fatores que vão influenciar para que aconteça crime. Outra coisa, às vezes o ambiente, né? Às vezes a gente acha assim, não, só tem que ter o infrator e a vítima. Claro que não, o ambiente também favorece a questão do crime. Por exemplo, as pessoas estão sendo roubadas sempre que elas transitam numa certa esquina, no alto horário da noite, e a gente para observar o problema que naquela esquina é um local de prostituição e de uso de drogas. Então nós temos que ver que esses três lados, quando acaba tendo algum problema entre um deles ali, alguma coisa sai dentro da normalidade, vai acontecer o crime, tá? Até trago um exemplo aqui para os senhores aqui, ó. O relacionamento entre esses três elementos pode ser explicado da seguinte forma: se existe uma vítima e ela não está em um local onde ocorram crimes, não haverá crime. É aquele caso que eu falei do ponto de prostituição e de uso de droga. Se existe um agressor e ele está em um local onde os crimes ocorrem,
mas não há nada ou ninguém para ser vitimizado. Ah, tem um agressor, tem um ambiente, mas se não tem a vítima, não vai acontecer o crime, né? Então, não haverá crime. Agora, se um agressor e uma vítima não estão juntos em um local onde ocorre crimes, também não haverá. Aquilo que eu mencionei para os senhores ali, né? Tem que ter essas partes envolvidas. Porque, por exemplo, tem um ambiente favorável, tem um infrator disposto a cometer o crime, mas as vítimas sabem que ele não é um local bom de transitar, é um local ermo, ou aquilo ali, ou de determinado horário da noite não é bom passar por aquela rua, por aquele ambiente, então acabam acontecendo o crime, tá? Então são alguns fatores que realmente vão influenciar de maneira direta. Uma outra coisa bem válida aqui nesse triângulo do crime também, que assim, ó, além desses três lados, nós temos que entender que também nós temos acima deles, vamos dizer assim, fatores que podem influenciar de maneira direta sobre cada um deles. Por exemplo, sobre a vítima ali. Se a vítima, por exemplo, ela tem alguém que possa estar auxiliando a protegê-la. Por exemplo, a vítima, aonde ela passa ali que tem muito assalto, tem um policiamento fazendo P18 de maneira fixa lá no local agora. Então quer dizer que naquele momento ela está resguardada porque ela tem um guardião. Ah, vamos dizer que o ambiente aqui que tá agora que comete muito crime, por exemplo, era uma loja aonde só uma loja grande, onde só tinha dois funcionários, um trabalhando no caixa e o outro com vendas. Então esse ambiente também ele pode favorecer as pessoas a ir lá e cometer furto quando as pessoas estão ocupadas. Então uma forma também de proteger o ambiente seria o quê? Ter um responsável pelo ambiente. Por exemplo, ter um vigilante, ou, porque o vigilante também entra na questão do guarda ali, né? Mas também aqui na questão do ambiente pode ter um vigilante ou até o diretor da loja. Ah, tem um diretor que está sempre supervisionando essa situação. Então ele é responsável pelo ambiente, né, para que não venha acontecer. E também sobre o infrator, um fator importante que influencia muito nesse triângulo aqui é a questão do controlador. Porque quando tem um controlador ali sobre o infrator, muitas vezes ele não vai cometer o delito dele. E esse controlador a gente acaba referenciando muitas vezes o que? A família. Muitas vezes nós até como guardião ali da vítima. A gente protege a vítima, a gente lida com o infrator, só que muitas vezes a gente não consegue mudar o infrator. A gente apenas vai prender ele, vai fazer o crime sem ser interrompido, mas em si fazer com que o infrator não venha cometer o crime, só se tiver alguém que realmente influencia, né, influencia diretamente sobre a vida dele, que nós chamamos de controlador. Seria o caso dos pais, da família, né? Então são alguns exemplos aí para os senhores fazer relação. Então vamos lá, aqui a outra parte aqui aqui fala, né, que parte do nosso trabalho consiste em descobrir ao máximo sobre a vítima, o infrator e o ambiente e entender o que está provocando para que aconteça o crime, né? E o que deve ser feito a respeito para que não venha acontecer. Até nessa foto aqui está o que eu estava mencionando anteriormente, né? O que eu posso ser feito? Eu posso colocar agora, eu posso colocar um guardião naquela escola para que não aconteça mais invasão e briga de outros alunos de outras escolas na frente daquela escola. Ah, um ambiente responsável, né? Um ambiente tendo responsável. Ah, posso colocar agora uma pessoa para ser o gestor dentro aí de uma loja para que ele possa supervisionar e fazer com que tenha um bom funcionamento da loja, né? E o controlador em si seria a pessoa responsável pelo infrator, né? Por isso é importante muitas vezes essa questão, e principalmente quando você lida com menor, essa questão às vezes de você conseguir o contato da família dos pais, porque eles são os principais controladores. Porque muitas vezes tu até vai levar o menor detido pelo ato infracional, só que quando esses pais, às vezes eles não saem da zona de conforto e o filho é levado para lá, mas ele já não dá muita bola para esse filho porque o pai é meio negligente, então muitas vezes o menor vai para a delegacia, mas para ele até que ali é um certo status, né? Então, por isso que é importante essa questão do controlador, tem que chamar o controlador e mostrar que ele é responsável, que ele responde legalmente, que é o dever dele estar realmente ali supervisionando e está dando uma boa educação pro seu filho infrator, né? Tá? Vamos ver mais um pouquinho aqui, vamos ver, deixa eu ver aqui, ó.
E aqui vem falar que quando a gente escolher o problema, né, é importante então a gente passar a analisá-lo. Só que para que a gente possa analisá-lo também, nós precisamos de algo para apresentar para o grupo de discussão lá na reunião do CONSEG. E aqui nós apresentamos para os senhores um formulário na qual foi proposto aí, e ele recebeu o nome de diagrama de Escava, né? Desculpa, Escava. E na realidade nós aqui utilizamos como diagrama de causa e efeito, né? Na qual isso aí recebeu uma adaptação para o contexto policial em 2004. Pois bem, né, essa metodologia em si, ela deixa que a própria comunidade, juntamente com os policiais, possa descrever quais são os problemas maiores e os secundários ali de cada problema que você está ali analisando, né? Então ele vem trazer essa questão de causa e efeito, né? Também conhecida aí muitas vezes pelos policiais aí como a espinha de peixe, né? Porque ela vai lembrar a foto dela. Então tá aqui, né? Esse aqui é o diagrama de causa e efeito. Realmente lembra a cabeça de um peixe e a espinha, né? Então aqui na realidade é uma forma de caracterizar o problema, resumindo e identificando suas principais e secundárias causas. Então aqui, ó, esse modelo aqui que a gente está apresentando não é o adaptado. Esse é o diagrama de Ishikawa, na qual ele mostra o conjunto de ações, aonde aqui, ó, na cabeça aqui do peixe aqui, como se fosse o peixe, seria aqui ele fala efeito, né? Seria em si o problema, na realidade, trazer para a nossa realidade. Ele fala que aqui essas outras partes aqui é o conjunto de causas, que tem as causas principais, que as causas principais seriam esses cestos que já estão preenchidos aqui, esses quadradinhos, que é informações do processo, métodos ou procedimentos, insumos, pessoas, condições ambientais, equipamentos. Então ele já sugere as causas principais, só que daí ele deixa para que a pessoa que vai utilizar esse diagrama venha preencher nessas espinhas aqui menores, que seria a questão das causas secundárias, né? Dentro dos insumos, quais são as causas secundárias ali que está atrapalhando o desempenho daquela empresa, que está trazendo prejuízo, né? Ah, os produtos estão vindo com falha de fabricação, poderia ser uma causa secundária, né? Então, na verdade, é você preencher, né, cada um deles. Ah, condições ambientais, de repente, esse local aqui, ele é um local que ele não é arejado, então, por causa disso, ele está prejudicando ali na fabricação, por exemplo, de doces, de bolos. Ah, as pessoas aqui, outra causa secundária, poderia dizer que as pessoas elas estão se sentindo desmotivadas, depois que foi cortado alguns direitos trabalhistas. Então, na realidade, é uma forma que a gente possa analisar e notar que assim, ó, esse diagrama ele serve para a gente detalhar o problema em si. Só que esse detalhamento está buscando o quê? Está buscando as causas do problema. Então, por isso que a gente detalha tanto. E por isso que é tão importante não pular também. Não posso pular identifiquei o problema e priorizei qual que eu quero realizar, vou direto para o outro documento ali que vai ser a questão da resposta, né? É o meu plano de ação. Não, eu preciso na verdade achar a causa, né? Nós não falamos tanto em trabalhar o problema na raiz, realmente de encontrar aquilo que acontece de fato, para o policial não ficar enxugando gelo, para que o policial possa trabalhar nas causas do problema, para que ele possa desenvolver maneiras de resolver, né, de maneira preventiva, proativa, mas para que ele possa trabalhar dessa maneira, ele não pode ter uma visão superficial. Ele tem que entender qual é a causa em si do problema, e vale bem lembrar que a causa ela envolve várias situações, ou vários indicadores, e nós temos que saber que o efeito do problema muitas vezes ele vem de uma causa específica. Então é importante deixar esse diagrama bem claro para todos os senhores aí, tá? Nós iremos utilizar ele em breve. Agora eu vou dar mais uma pequena pausa aqui para os senhores.